Um super bom dia para você que já está aí ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo seu carinho, pela companhia. Essa é mais uma edição do podcast Executivo, o nosso canal informativo. Informações sempre com muita qualidade, credibilidade e conteúdo, levando para vocês sempre grandes empresas, profissionais, especialistas, renomados, experientes, trazendo aí do tema abordado todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, de uma forma transparente, relevante, mas sempre com muita responsabilidade. Hoje, o nosso tema, já que gerou muitas dúvidas em termos de perguntas, claro que a gente trouxe para poder levar essa informação para vocês, que é sobre comida natural para pet. Vamos falar de vida saudável. Nós precisamos de vidas saudáveis. Os nossos pets também precisam e a alimentação natural faz uma grande diferença. Tem alguma dúvida dentro do tema de hoje? Quer participar? Quer trazer a sua pergunta, a sua observação? Sinta-se à vontade, vocês são os nossos convidados principais aí do outro lado da tela, podendo interagir com a gente através do nosso chat. Trazendo a sua pergunta, a gente leva para os nossos convidados hoje, que muito conhecem sobre o tema. Por isso estamos recebendo nos estúdios aqui, ao vivo, a doutora Ana Laura Daniotti. Daniotti, ela que é médica veterinária, especialista em nutrologia animal, vai trazer a experiência dela, compartilhando sempre com vocês a informação. Junto a ela temos também o Rodrigo Scabia, ele que é diretor de marketing, atuando, trabalhando aí para poder levar até vocês todo esse diferencial em termos de produtos que faz a diferença quando a gente fala de alimentação saudável animal, pet, gatinho, cachorrinho, e tudo isso vocês acompanham a partir de agora ao vivo. E eu quero aproveitar e agradecer demais a participação, a presença de vocês aqui nos nossos estúdios. Já deixo um super bom dia para o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Luciano. Obrigado pela apresentação. Bom dia a todos. A gente que agradece. Obrigado. Obrigado pela experiência, disponibilizar um pouco do seu tempo para poder levar essas informações aí para os nossos internautas. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho do que a gente vive no dia a dia aí com o marketing na Chigpet. Boa! E junto com o Rodrigo, a Ana. Tudo bem, Ana? Doutora Ana, bom dia! Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente que agradece. Antes da gente conhecer um pouquinho desse trabalho super diferenciado, quando a gente traz como foco principal a alimentação pet, alimentação natural pet, e aí a gente tem uma empresa que muito se destaca, que é a Chigpet, fazendo um trabalho incrível. Antes eu queria conhecer um pouquinho dessa caminhada da história de vocês, o que trouxe aí na verdade a doutora Ana para esse mundo pet, ela que é veterinária e na verdade especialista em nutrologia animal. Como tudo aconteceu? Sempre foi apaixonada por animais, por pets? Sim, desde pequenininha. Na verdade, meu pai é veterinário, então ele é minha inspiração como profissional. Comecei a fazer nutrição humana antes de ir para veterinária. E aí eu parei, né? A nutrição humana, eu falei, não, vamos para pet, que é minha paixão desde criança, né? E aí dentro da veterinária eu comecei a me apaixonar pela nutrição. Assim que eu me formei, eu falava assim, nossa, mas os cachorros vão comer só ração, né? Será que não tem outra coisa para eles estarem comendo, além, né, da ração? E foi onde eu fui me especializar na área de nutrição, nutrologia, com foco em alimentação natural. Fazendo a diferença desde então. Fazendo a diferença, com certeza. Então, desde antes da veterinária eu já tinha esse gosto pela nutrição, né? Mas aí eu encaixei o amor pela nutrição e o amor pelos animais. Doutora, nesse mundo que a senhora vive, o que é mais gratificante? O amor deles, com certeza, né? É impagável. É um amor, assim, incondicional. Não tem preço. Não, nenhum. Essa é a realidade. Rodrigo, e você que está no mundo aí do marketing e tanta coisa vem mudando hoje em dia aí, com toda essa tecnologia, como é que traz aí a sua experiência no marketing, na direção do marketing para esse mundo de alimentação natural? Como é que é isso para você? Como aconteceu isso? Legal, Luciano. Então, estou recente da empresa e a gente tentou trabalhar diversas frentes, trazer uma visão da empresa, um mini channel, tanto da visão
física, a venda física também, que acontece com as linhas, né, prescrita e tudo mais, e trazer para a internet, através de uma loja online e através de um sistema de assinatura online também. Então, quem gosta, quem já é cliente, ele pode fazer essa assinatura também online, né, através desse site, e fazer a compra, poder apreciar a alimentação através dessas duas plataformas, né? Tem uma praticidade, Tem uma praticidade melhor. Isso. A gente sabe que o dia é tão corrido, então precisa cada vez mais, né? né? Então, alguém para cuidar mesmo da comidinha, para não esquecer. Sem então, dúvida nenhuma, é muito prático. Facilita a rotina. Sem dúvida. Né? E faz a diferença faz aí a também diferença, na parte da saúde, que é um dos principais também. Na verdade, auxilia tanto a vida do tutor como dos próprios pets, né? Com certeza. Sim. Que os tutores param de gastar um pouco, né? Com os veterinários com medicamentos, começam a prolongar a vida e viver mais e melhor, né? Que é o lema da empresa. Viver mais e melhor. Chigpet. Vamos conhecer, vamos entender, as pessoas querem entender como é que surge a Chigpet nesse mundo de alimentação natural para pet, como surgiu, com qual objetivo tudo aconteceu. Traz um pouco da história para a gente. Certo. Então o Shig, a palavra Shig é o nome do Golden, do cachorro Golden, né? Que foi homenageado através, né, da empresa. Então ele era meu cliente, meu paciente na clínica de oncologia. Ele tinha um câncer e no tratamento, um dos auxiliares do tratamento é mudar a alimentação, né? Primeiro porque eles começam a ficar muito seletivos durante o tratamento, então fica muito mais fácil a administração do quimioterápicos, tudo, né? E dá uma sobrevida também ali durante o tratamento. Então, a gente recomendava a mudança da alimentação. Os tutores, que são os fundadores, né, da Chigpet, adoraram a ideia. Eles já têm uma empresa de alimentação humana, né? Então, eles passaram em consulta, ganharam a receita, né? Então, é uma receita mesmo, com todas as quantidades adequadas de cada alimento que compunha a dieta. E eles começaram a levar para essa empresa fazer. E aí onde falou assim, poxa, dá trabalho fazer alimentação. Por que não oferecer e levar isso para os outros tutores, né? E o benefício da alimentação natural também para outros pets. Foi aí que surgiu a ideia da Chigpet, em homenagem a ele. Olha que legal, que bacana. Então o Chig era um Golden. Era um Golden. Quantos anos que ele... O Golden, o Chig estava com 5, 6 anos na época, né? Ele tem um irmão, o Kim, que também teve um problema de saúde, mas está vivo até hoje. E a alimentação, né, é um ponto forte aí. Com certeza. O Chig, por mais que ele, né, tinha a doença, mas ele teve uma sobrevida por causa da alimentação. Olha isso, muita gente às vezes desconhece a importância que se tem de uma alimentação saudável, natural para os seus pets. Como fazem a diferença para nós, seres humanos, certeza, também para os pets. Exatamente. Né? E hoje o pet, ele tem um papel muito importante na vida, né? Nossa, dos tutores, dos pais, né? Os pais de pet. Então, eles querem que eles vivam mais tempo, né? Infelizmente, eles têm um tempo de vida muito menor do que nós. Né? Não duram 50, 60, 70 anos, né? Mas pelo menos o tempo que eles estão com a gente, por que não mais? E por que não tentar prolongar também essa... Busca da longevidade, né? Isso, buscar... Mas aí, doutora, a senhora que é experiente, aí muita gente tem dúvida disso, às vezes pergunta... De uma certa forma, na idade humana é uma coisa, mas na idade de pet, por exemplo, quando a gente fala de um cãozinho que vive 11 anos, 12 anos, quantos anos mais ou menos se refere cada idade? Acho que de 80, 90 anos. Olha isso, então, é bastante. É muito. É que a gente não quer que vá embora nunca. Não, essa é uma realidade, né? Por causa desse amor, né? O ser humano ele é um pouquinho egoísta também, né? Porque assim, a gente não quer que ninguém que a gente ame vá embora. Mas certeza. Aí a gente parte e eles também vão sofrer da mesma forma, porque os petzinhos sofrem. Eles sofrem. Quando os seus tutores também partem, né? Muito, muito. Então eles falam até para deixar ver, né? Olha para eles entenderem, porque muitos ficam esperando, às vezes o tutor parte e eles ficam na mesma posição, no mesmo horário que o tutor voltava para casa, por exemplo, e não volta mais. Tem a história, né, de um grande filme aí, tem, né? Que é lindo. E que é, né, isso mesmo, né? Você vê como é. Que interessante. Bom, e tudo isso, na verdade, é gerado por um único ponto, que é o amor, né?
É o ponto, é o essencial, É o essencial, né? é o cerne de tudo. Exatamente. Essa é a realidade. Aí a Shig Pet surge com grandes diferenciais em termos de alimentação, cuidado, atendimento. Hoje, quando a gente fala da Shig Pet, a empresa ela tem um atendimento de que forma? Na parte ela tem uma loja física que ela expõe e disponibiliza esses produtos, ou ela envia esses produtos regional, nacional, abrangência, tem o e-commerce. Vamos entender um pouquinho hoje como que funciona a Shig Pet para atender aí todo esse nicho de cliente que ela tem hoje. Legal. Hoje nós temos a loja online, tá? Posso... À vontade. A loja chama loja.shig.pet, onde ali ele já tem todos os produtos, as pessoas podem escolher tanto os combos, kits, combos de degustação, e tem todos os nossos produtos ali. Hoje enviamos as congeladas basicamente para o estado de São Paulo, e as demais alimentações, petiscos, é enviado para todo o Brasil. Em rede nacional. Em rede nacional. Bem bacana. Então, dependendo da alimentação, consegue atender nacional. Isso. É porque assim, Luciano, como a comida ela é congelada, então já é diferente. A logística é um pouco restrita, né? Então a gente preza muito pela questão dessa qualidade, de chegar tudo bonitinho. Então a linha congelada, a gente tem um pouco de restrição por causa, né, do alimento. Mas a gente tem os petiscos, como o Rodrigo comentou, que não precisa, né, de refrigeração, então a gente consegue enviar pelo Brasil todo. É mais flexível. É mais flexível e futuramente a gente está lançando uma super novidade. Olha, em primeira mão? Sim. Opa! Que é a comida autoclavada. Ela é um processo diferente que ela não precisa de congelamento, mas ela continua sendo natural. O pessoal tem um pouco de preconceito. Como que aquela comida não vai estragar dentro do pacotinho, do alimento, né? Mas o processo dela é diferente. É como se fosse aquele sachê de milho cozido, que ele é cozido dentro da embalagem, mas esse cozimento é o método de conservação dele, porque ali a gente vai matar todos os micro-organismos, então não vai estragar aquele alimento, ele vai durar 1 ano. Então, o pessoal que quer viajar, que quer morar né? Mais praticidade para o dia a dia, né? Com certeza. Até armazenamento, para poder facilita viajar, muito. Facilita demais, né? Então... E sem conservantes, lembrando que é sem conservantes, sem aditivos a gente vai trazer um pouquinho disso, vamos entender de pertinho um pouquinho de todos esses detalhes que faz a diferença para poder levar a informação para vocês, já que o podcast executivo de hoje traz a pauta alimentação natural pet, muito mais saudável, que faz a diferença também, né, para os petzinhos, cãezinhos, gatinhos, que também merecem uma vida saudável, como todos nós. Então a preocupação nossa é a preocupação para com eles também de fazer toda essa diferença, já que hoje em dia muitas famílias não têm filhos e têm sim os seus filhos como pets, como cães e gatos, que são os filhos. E está acontecendo demais isso, né? Muito. Eu principalmente. Com certeza. A gente percebeu isso muito claro na pandemia. As pessoas começaram a ficar mais reclusas, né? Começaram a olhar mais para os pets. Não é mais aquele pet de quintal em que você só dá comida e vai trabalhar e só percebe quando está doente, alguma coisa. Ou às vezes nem sabe se comeu, se não comeu, né? Agora a gente trouxe eles para os nossos lares, nas nossas camas, né? Então está muito presente e a gente quer esse cuidado, né? Então... No olhar da senhora, que é super experiente, né, a doutora Ana, que é médica veterinária, especialista em nutrologia animal, inclusive, os pets hoje são considerados terapêuticos? Eles têm esse trabalho que, olha, o meu pet para mim é uma terapia. Porque a gente ouve muitas histórias de pessoas que foram definitivamente salvas pelos pets, por animaizinhos, literalmente, em termos de cuidado, de amor, de carinho, de atenção. Sim, eu fico até arrepiada quando fala isso, porque é isso mesmo, o que eles representam. Então, além de a gente saber que tem os cães que já fazem até um trabalho, os cães guias, por exemplo, né, que tá ali para auxiliar, são os olhos daquela pessoa que não enxerga, mas assim, essa questão também emocional, a gente tá
com Sim, as pessoas mais muito carentes de sentimentos, muitos problemas emocionais, com depressão, ansiedade, e eles suprem isso, né, de uma maneira, eles dão um suporte emocional muito grande. E a questão do home office, né, muita gente trabalhando de home office, trabalhando em casa, aquele momento de trabalho, da rotina, você ter o pet ali que vem, que fica com você, que te acompanha no dia a dia, com certeza dá uma... E, Rodrigo, uma realidade, né? Não só em quem tem essa possibilidade de trabalhar home office, mas a gente conhece também muitas empresas em que os seus tutores levam seus pets para lá, que faz um sucesso danado, né? Sim, com certeza. Acho que dá uma alegria no ambiente, né? Então, imagina você chegar em casa no final do dia, aquela casa vazia, não tem nada. Não é igual. E aí os pets são assim, você sai para comprar um pão, volta, é a mesma alegria, parece que... E você pode até brigar. Se tivesse ficado fora o dia inteiro, exatamente, né? vem com o rabinho abanando, dando o mesmo amor. Mesma calma, coisa, filho, eu voltei, só fui ali, já voltei. É a mesma intensidade, né? Às vezes é um humano que você chega, nem olha pra você, e olha, né? Com frio de tudo, né? Exato. E eles entendem, né? Eles entendem o que a gente fala, o que a gente faz. Rodrigo, quando a gente fala de atendimento de equipe, esse time que faz parte da família Chigpet, é um trabalho diferenciado, é considerado um dos diferenciais hoje da empresa? Com certeza o trabalho, a equipe é muito forte, você tem pessoas especializadas lá dentro, tanto no atendimento, né, na venda, quanto na parte da Ana, a doutora que faz todo o atendimento da prescrita, faz toda o cuidado com os alimentos ali, quanto realmente os insumos dos alimentos mesmo, que são 100% rastreáveis, tem todo um cuidado com a alimentação, com matéria, com as carnes, com a matéria-prima. Então é um diferencial mesmo da empresa, esse cuidado e o carinho que é feito todo o processo, né? Então com certeza é um dos diferenciais da empresa. Uma coisa que é importante falar, por mais que seja a venda através de canais, né, do site, principalmente pelo WhatsApp também, mas é uma pessoa humana ali. É humanizado. O atendimento é humanizado. Tem as meninas do atendimento que estão ali, recebem carinho, gostam de ver as fotos, gostam de saber quem são os pets que estão lá na empresa. Quando mandam fotos, mostra para todo mundo quer saber, então a gente sabe a carinha de cada cliente, amigo, né, que está lá comprando. Então, esse é o diferencial. Então, não é um robozinho que está atendendo, são pessoas ali que estão tratando com muito carinho como se fosse o pet delas. E essas pessoas têm especialização na área também, né? Isso é um ponto interessante também. Primordial. Porque não é simplesmente uma pessoa que retira o seu pedido ali de uma forma, uma transação comercial, né? Mas são pessoas que entendem do assunto, que tira dúvidas, que consegue tudo acontece mediante a necessidade, a personalização de cada caso, de cada situação. Perfeito. A gente vai trazer um pouquinho esse detalhe, porque as pessoas vão querer entender como é que funciona todo esse trâmite. Se eu perguntasse para vocês hoje, falando da Chigpet, qual a grande missão que a empresa leva, o que vocês destacariam? Eu quero que todos os pets do Brasil comam alimentação natural, comam Chigpet. Além de ser excelente, eu tenho certeza que vai trazer muita qualidade de vida. Na sua observação, Rodrigo? É trazer longevidade para esses pets. A missão é trazer longevidade para esses pets, qualidade de vida, mas acredito que a longevidade com qualidade de vida. Que é o ideal. É o principal. Que é o que a gente busca hoje também, né? Para as pessoas, né? Não adianta viver mais tempo, ter, né, essa previsão de um prazo de vida maior se a gente não vive bem. Sim. De que adianta isso? Que adianta, e para eles é a mesma coisa, né? Exato. É uma realidade. Na visão profissional de vocês, mais técnica, como que vocês observam que caminha hoje esse mercado? Muita coisa vem mudando. Quando a Chigpet começou, né, foi criada, eu senti muita dificuldade de outros profissionais, outros veterinários aceitar esse tipo de alimentação. Tá? Eu cheguei até um tempo fazer visitas, eu ia nas clínicas, apresentar a empresa, mostrar que era um novo nicho, né? Só que foi uma coisa assim que
Não foi temporário. Não se abriram muito ali naquele também? momento, não. Não, nem me recebiam, para falar bem a verdade. Tá? Eu senti muita resistência. Quer dizer, você que já era uma colega já de trabalho da área. Exatamente, né? Então, porque tinha um certo preconceito de ser resto de alimentos. Então, que é o que acontecia antes. Isso. Perfeito. Não era assim antes? Sim, Era. perfeito. Coloca um pouquinho ali e colocava no pratinho o que sobrava. nossos Sobrou avós, arroz e feijão É. na safra, né? Eu lembro Isso, disso. perfeito. Então, eles achavam que era isso. Ou ingredientes de má qualidade. Então, restos, sebos, alimentos que, enfim, que faria mal pro pet, né? E tudo é feito com muita responsabilidade, né? Então, tem que ser feito. É totalmente diferente. Exato. Né? Mas É um agora outro veio conceito. para ficar. Eu tenho certeza que é um nicho que veio para ficar. As pessoas estão entendendo mais, melhor. Sim, exatamente. E agora os próprios veterinários, eles estão indicando. E na sua visão, Rodrigo, é isso que você observa? Sim, sim. É um mercado que está em pleno crescimento, vem crescendo muito forte, né? Tivemos um crescimento real de 2022 para 2023 de 14%, né? Falando do mercado geral, como né? Do mercado pet de uma forma geral. O Brasil, ele é o terceiro com mais pets, né, no mundo. É mesmo? O terceiro país Sim. com mais pets no mundo, perdendo para os Estados Unidos e para a China, né? Mas é o país que estamos Que em mais terceiro, tem que mais essa- tem os pets. Em torno de 50% aí desses pets são tratados com ração e, claro, agora muitos buscam essa alimentação natural também. Então é um mercado que vem crescendo. A gente, todo mundo quer, quem tem um pet em casa quer, né, oferecer uma Sim, coisa de o qualidade, melhor, uma comida de qualidade, oferecer um produto, um conforto também, né? E aí a gente ver a empresa crescendo com Vocês muita acham força e solidez. que a ideia de não ter muito mais gente aderindo a essa ideia de dietas, né, específicas da alimentação natural é algo cultural ou é a informação? Muita gente ainda não tem esse tipo de informação. Eu acho que é a desinformação, né? Desinformação. Isso vem dos próprios veterinários, tá? Isso é dos próprios veterinários, que a gente não tem uma base vida. muito sólida na faculdade. Tanto que eu tive que adquirir esse conhecimento fora da faculdade, né? Então, às vezes, a pessoa não indica e não prescreve porque não sabe o que é. Que não tem o conhecimento. Doutora, eu ia comentar isso. Acontece muito também de muitos profissionais hoje, muitos veterinários que são incríveis, são muito bons, mas não têm uma especialização, por exemplo, numa nutrologia animal. Isso. E isso faz a diferença Faz a também. diferença. Eu acho que é uma ideia de mercado também, de especialização, que de repente esse profissional já pudesse, poxa, isso aqui é interessante, porque olha o que agregaria também em termos para essas empresas que estão surgindo cada vez mais, levando o que há de melhor para a alimentação de uma dieta, de uma vida melhor desses pets, né? Exatamente. Por isso que agora tem as especializações e aí, o bom do mercado agora veterinário também, que ele está conseguindo, porque antigamente o clínico ele fazia tudo, ele fazia anestesia, cirurgia, era dermato, ele era tudo. Hoje a gente está tendo as especializações como o médico humano, então tá com algum problema, já chama o especialista, né? Já encaminha para um especialista, e a nutrologia é isso, ela está caminhando junto com o veterinário, então não é porque veio para mim com a questão da alimentação que ele vai perder o veterinário clínico dele, não, a gente vai trabalhar em conjunto, Com certeza. né? Cada um na sua parte, cada um na sua especialidade. Agregando em função da melhoria da saúde desse pet. Essa multidisciplinaridade são multiprofissionais, Exato, né, que a gente fala, exato. de áreas específicas, Isso. cada um especialista, expert nas suas áreas, faz uma grande diferença para esse resultado final, para cada pet e cada profissional fazendo também o seu melhor. Todo mundo ganha. Todo mundo, ganha. com É certeza. essa a ideia. Quando a gente cita e traz a alimentação natural, o que é uma alimentação natural? Porque, de fato, seria uma alimentação natural e muita gente traz essa dúvida. Como é que vocês conseguem, de repente, então, tentar contextualizar isso, explicar? A alimentação natural, a principal questão dela são os ingredientes que são utilizados. Então, são alimentos frescos, então são legumes, carnes, que compõem o alimento. Ele não passa pelo processo de industrialização,
né? E aí a gente faz o balanceamento dessa dieta. Então, assim, também não é sair pegando qualquer coisa e falar que o arroz, cenoura e frango é uma alimentação natural. Ela precisa ser balanceada, ela precisa ser completa, ela tem os suplementos, então ela tem que dar todos os nutrientes que o pet necessita para ter uma vida com qualidade. Isso a ração traz, mas ela tem outros ingredientes, né? É diferente, forma de preparo, tudo. Então, a alimentação natural é essa composição com alimentos naturais, frescos, que é de consumo humano, né? Mas que balanceado certinho. De uma forma diferente. De uma forma diferente. E é muito legal, Luciano, se quem tiver oportunidade, faça até um convite para o pessoal para conhecer, né? Quando você pega o saquinho da embalagem, que você vê o alimento ali, você vê que realmente é comida de verdade ali dentro, é comida, é carne, são os alimentos que a gente consome no nosso dia a dia e bem preparados, bem porcionados, né? Você vê ali que selecionados. Perfeito. Literalmente não é resto, então... Eu lembro que uma vez eu fui comprar no açougue carne, aí eu pedi aí ele veio um monte de gordura, um monte de coisa. Eu falei assim, mas que carne é essa? Eu falei assim, mas não é para o seu cachorro? Eu falei, mas calma. Não é assim, não é porque o meu cachorro vai ser resto de carne ali, não. A visão, né, que muita gente ainda tem. Então é um patinho, é um mignon suíno, tem carnes exóticas também, que tem alguns pets que têm alergia. Depende, isso é interessante então, também. Assim, eu nunca comi coelho, mas os pets comem coelho. Carnes que às vezes muita gente nem experimentou, que eles já estão... Sim, avestruz. Olha isso, e eles são comidos. Carne de qualidade, matéria-prima de qualidade mesmo. Exatamente. Muita gente trouxe uma questão. Eu vou trazer o Igor como representante de todo mundo, tá? Mas esse foi um ponto que muita gente trouxe. Alimentação natural. Como que ela se difere de uma alimentação industrializada? Principalmente pelos ingredientes, né? Então, não são subprodutos, né? O industrializado... a gente usa subprodutos. Por exemplo, a ração ela é feita algumas vezes por farinha de penas. Farinha de penas? Então a composição da ração, ela tem muitos subprodutos. A alimentação natural, a gente está falando de alimentos in natura. Alimentos, como a gente comentou, uma batata doce, um arroz, um patinho. Então, e o processo é apenas o cozimento. A gente tem a linha crua também, que é um nicho, né, da alimentação natural, mas é o processo e principalmente esses ingredientes, né, que compõem a alimentação natural. Rodrigo. Perfeito, a Ana explicou perfeitamente. Os alimentos são alimentos mesmo consumidos por humanos. Quando a gente comenta ou traz essa observação que a senhora trouxe em relação a subprodutos, pode acontecer que esses subprodutos possa causar algum tipo de deficiência em algum pet? Algum pet pode ter algum tipo de alergia para determinada ração? Tem esse cuidado também? Sim, eles podem desenvolver alguma alergia, por exemplo, uma intolerância ao frango. A gente ouve muito falar sobre isso. E aí, por isso que a alimentação natural, a gente consegue fazer um alimento específico para aquele pet. Então, às vezes ele pode ter duas patologias. Ele pode ter uma alergia e um problema no coração. Você não encontra em um produto industrializado um produto personalizado para o seu pet. Não dá, né? Não dá. Então, a alimentação natural a gente consegue, né? Então, quando é balanceada e feita por um profissional, então a gente vai ver todas as características daquele pet, as necessidades dele, e a gente vai elaborar aquele alimento. E na Tig Pet, por exemplo, a gente também personaliza como o pet precisa. Então, aquele dozinho que já não tem o dente, a gente tritura, a gente deixa em forma de pasta. Olha isso, né? Então, a gente personaliza esse alimento para ele também. Então, é muito individual, é muito personalizado. É alimentação natural com a carinha do seu pet. Perfeito. Porque já é desenvolvida para ele. É exclusivo, né? Exclusivo, perfeito. Exclusivo. Isso é fantástico. Vai até com o nome dele na vai embalagem. Até? Vai. Olha que legal, bacana. Uma outra questão que muita gente trouxe é quais, então, seriam os grandes benefícios de uma alimentação natural. O que vocês destacariam aí no dia a dia, até como pontos que já são vividos por vocês na prática? A gente tem, é um alimento que ele tem mais de 90% de absorção,
tá? Então a gente vê muitas características, até em relação às fezes, né? Com a ração é um volume maior, com a alimentação natural já é reduzido, porque ele consegue absorver mais os nutrientes daquele alimento. Ele tem uma boa composição de água, então a gente está falando que é um alimento que tem 70% de umidade, então para pacientes renais, eles se hidratam melhor com esse alimento. Para os gatinhos também, que não ingerem muito líquido, né? Muita água, então é um benefício para eles também. A gente vê melhora na pele, no pelo, deixa um pelo brilhante. Ai, tem diversos. Saúde e bem-estar agrega. Saúde e bem-estar. Eu vou falar um pouco como consumidor, porque eu tenho meu essa pet, opinião é né? importante. E aí, quando eu passei a trabalhar também na Shig, eu comecei a oferecer pro meu pet também, né? E assim, Luciano, a mudança de humor do cachorro foi sensacional, foi muito legal. A aceitação da alimentação foi muito legal. Você vê que ele fica... Quando você coloca a ração, né, que foi a primeira alimentação indicada, você vê que ele vai comer, mas não com toda aquela alegria dele, né? E agora não, agora ele vai realmente com sede ao pote, né? E come super bem. A energia do dia a dia, você vê que é um cachorro mais ativo, mais alegre, mais disposto, assim eu posso dizer, né? Mais disposto. Então você vê que... Eu achei que ele até deu uma afinadinha. Olha! Ficou até mais... ativo mesmo, fisicamente, deu uma afinadinha. Muito legal isso. E eu acho que isso tudo por conta da alimentação natural. Eu acho que o pet se sente melhor com essa alimentação, né? Sabe uma coisa interessante que... né, como veterinária que a gente tem esse feedback, eles falam assim, nossa, eles gostam tanto da comida que eles querem mais, né? Aí eu falei assim, dá uma segurada, não fica oferecendo mais do que aquela medida, eles têm que... porque eles realmente, eles terminam de comer e eles ficam lá lambendo o pote como se tivesse com fome, mas é porque é gostoso, né? Então eles querem mais. Então tem que tomar um cuidado aí para não oferecer demais da conta. E a senhora, doutora, o que a senhora observou? A gente tem aqui, na verdade, uma vivência na prática que o Rodrigo traz do próprio petzinho dele, mas o que a senhora observa que as pessoas trazem como pontos observados que realmente faz a diferença de mudanças, né, positivas? Sim, essa questão da disposição é muito claro, então eles falam mesmo, aqueles pets que ficam dormindo o dia inteiro, os mais idosos, falam assim, nossa, parece que deu uma injeção de energia para eles, então realmente ficam mais ativos. A gente vê uma questão na qualidade mesmo da saúde, exames, né, comparando com questões, né, a gente sempre está pedindo os exames juntos, uma melhora em colesterol, tem muito pet com colesterol, com triglicéridos, porque eles têm as mesmas doenças que nós, né? Então, melhoras no perfil, assim, bioquímico dos exames é muito legal, essa questão mesmo da disposição, então a gente vê com propriedade mesmo essa melhora. Imagina a alegria para eles mesmo, para os pets que se sentem melhor, que ficam melhor, e para os tutores que vivenciam tudo isso, falam, puxa, fantástico. E aquela coisa, né, Luciana? Eu não sei, né? A gente, às vezes, nós humanos, a gente come alguma coisa diferente, às vezes quer uma alimentação diferente. E você vê o pet ali sempre com a ração, né? Eu não sei se a vontade, às vezes, a gente de oferecer, né, como leigo, oferecer uma comida diferente, e a gente acaba oferecendo, às vezes, comidas que são prejudiciais para ele. Quantas vezes? Quantas vezes? Você fala, pô, a questão até desculpa te cortar, mas até a questão dessa mistura. Eu vou misturar alguma coisinha porque ele não tá comendo. Gente, isso não pode, isso faz mal. Então é importante, né, essa dica aí, pessoal. Isso. Né? Então é legal mesmo ter esse suporte e fazer as coisas bonitinhas. Na boa intenção a gente tenta oferecer um produto diferente para ele comer mais. Olha, ele tá comendo um pouquinho, ele não tá se sentindo tão bem. Deixa eu dar uma... A gente quer ajudar e acaba atrapalhando sem o conhecimento, sem a experiência. Falou tudo agora. E com a alimentação natural a gente consegue também a questão de cães obesos. A gente está vendo muitos cães obesos, né? Com a alimentação natural a gente tem uma resposta excelente. Porque às vezes você vai tirando muito a ração, às vezes não consegue emagrecer mesmo com a ração e começa a diminuir muito o volume, né? Começa a dar 2, 3 grãozinhos porque é muito, muito calórica, né? A comparação de calorias de uma alimentação natural, por exemplo, 1 quilo de ração, ela tem 4.000 calorias. 1 quilo de alimentação natural tem em média de 1.200 calorias. Muda bastante. Então o pet ele pode comer 3 vezes mais com alimentação natural, alimentos saudáveis, melhores
Sem ter esse problema. Sem ter esse problema e ainda consegue emagrecer. E fica mais disposto, Fica mais exato, animado. mais animado. Muda tudo. Muda. Vamos entender, conhecer de pertinho um pouquinho, já para passar a compartilhar com os nossos internautas, falando de linha de produtos hoje da Chic Pet, o que a gente tem de opção? E vocês têm tudo? Vocês têm uma noção hoje, falando do escopo de produtos, de mais ou menos quantos itens diferentes tem de linha de produtos? Nós temos a linha filhote, com 3 sabores. Nós temos a linha idoso, com 3 sabores. Temos a linha adulto, com 5 sabores. A linha crua com ossos, que também é um nicho, né? É um alimento que ele é todo cru, que é para se assemelhar ao que eles comiam na natureza, né? Então é uma linha que tem crescendo bastante. A gente tem a linha de caldo de ossos. Caldinho de olha ossos. isso. Lembra quando a avó fazia aquela canja, que quando estava doentinho, tudo? Então a gente tem essa linha que é o caldo mesmo que é feito. Ele é um colágeno natural, tem diversos benefícios. Ele ajuda no intestino, ajuda na reconstrução da mucosa gastrointestinal, ajuda nas articulações. Aquele pet pós-cirúrgico que acabou de passar por uma cirurgia, precisa ingerir um caldo mais nutritivo, então esse caldo é super legal. Além de ser super palatabilizante, então às vezes coloca mesmo no meio da comida, ou até no meio da ração, deixa bem mais palatável para eles. Tem o caldo, tem alguns, como se fosse balinhas de colágeno que a gente faz, né? Um petisco, mas ele é congelado. Tem a linha de petiscos desidratados, que são Olha, que legal. Carnes desidratadas, Sim. Fonte única de proteína, os biscoitinhos. E agora acho que a gente vai ter a comida autoclavada, né? E essa é uma novidade que está chegando aí. Isso, está chegando. E o mais importante, as prescritas. É isso, são as personalizadas. porque tem essas opções. Essas opções seria assim, o meu pet, seja ele o cãozinho, essas alimentações, cães e gatos. Isso. Então, todo mundo, mas eu não tenho cão, eu tenho um gatinho. Também a Chic Pet também atende os gatinhos também. Sim. Então faz a diferença. E aí a gente tem, para esse cãozinho, esse gatinho que é saudável, tá legal, vamos manter então essa linha de tá bem. Isso. Então pode estar consumindo essa linha e é óbvio que tem um suporte também de vocês. Claro. Mas aí, esse ponto que a senhora traz, que é um ponto que acontece muito com muitos tutores, mas o meu cãozinho, o meu gatinho tem uma restrição, ele tem problemas renais, obesidade, alergia. Aí vem esse outro detalhe que já é mais personalizado. Isso. E aí, então, os tutores, eles passam em uma consulta, né, com um veterinário nutrólogo, que vai prescrever a alimentação e aí a gente vai produzir exatamente como a dieta dele. Sem mudar nada, seguindo a risca. A gente brinca que é uma farmácia de manipulação, né? Vem a receita, então, por mais que, né, que ele queira fazer em casa, mas às vezes dá muito trabalho, manda a receitinha lá para a empresa, a gente vai seguir fielmente a dieta prescrita. Tem alimentação para cães, gatos, aí a gente fala de petiscos, a gente fala de caldinhos, a gente fala congelados. Tem combos também, o pessoal fala, dá para montar um combo, tem opções de combo. Qual é esse intuito do combo? Perfeito. A gente já tem os combos prontos, que são combos de entrada, que a gente fala, né? Que são combos ali que já estão... combos degustação, que já tem o kit pronto, tem alguns sabores ali já definidos, até para o seu cãozinho, para o seu gato experimentar e ver qual ele gosta mais, e aí depois você seguir por um sabor ou outro. Entendi. Né? E você também pode personalizar esses combos, por exemplo, Olha. com assinatura. Tamanho, quantidade, o período que você quer receber esses alimentos em casa. Tá, eu quero receber cada 15 dias, quero receber no mês, quero receber a quantidade XY. Você consegue personalizar tudo isso também. É VIP. É VIP. Agora, doutora, um ponto super importante. Quando a gente fala de alimentação natural, como a gente começa, quando a gente inicia e como funciona essa transição? Não, vamos mudar para alimentação natural. Ele sempre comeu ração. Já pode chegar, como é que funciona? Não pode, tá? Não faça lá. isso. Ele está acostumado com um tipo de alimentação, então essa mudança precisa de um tempo, precisa de uma adaptação do pet. Então a questão do intestino dele, principalmente, precisa
aos poucos. Uma adaptação que vai acontecendo. Então, às vezes, a gente pode... os pets mais sensíveis, a gente pede para entrar com um probiótico, né? Que são bactérias boas que vão ajudar a questão do intestino. E, gradualmente, então, começa a misturar o novo alimento com o alimento antigo e vai aumentando gradativamente. Então, tem alguns pets que podem demorar 5 dias, tem pets que demoram um pouquinho mais, 10 dias. Então, a gente vai sentindo como que o pet responde pra gente. Então, a gente vai fazendo essa transição, mas sempre de forma gradual. Nunca pare hoje um alimento e comece amanhã outro. É muito importante, antes de tomar qualquer tipo de decisão ou imaginar, eu acho que eu vou fazer isso ou aquilo, da importância dessa consulta, de entender, né, com um veterinário, e é óbvio, de preferência, que seja especialista em nutrologia animal, né? Então, porque às vezes, doutora, muita gente fala, eu tenho veterinário, mas não é especialista, e muita gente se sente perdido. Onde eu posso buscar um profissional que seja especialista em nutrologia, porque o meu pet necessita? Eu acho que tem isso também, né? Como é que vocês conseguem auxiliar esses clientes, esses tutores, exatamente nesse ponto? Sim, eu estou lá na empresa, né, diariamente. Então, as meninas do atendimento, quando elas recebem, elas pegam o histórico do pet, né? E aí a gente vai conversar qual é o melhor alimento e se a gente tem aquele alimento para servir na empresa. Quando é uma coisa muito específica, tudo, então é indicado estar passando com um veterinário, né, nutrólogo, para estar fazendo qual que é melhor, ou até elaborando uma prescrição adequada para aquele pet. Então a gente preza muito por essa questão da saúde. Eu tenho uma prescrição já enviada por um profissional da área, e aí eu posso procurar correr lá para a Chigpet. Perfeito. Não tenho um profissional desse ainda, tenho interesse em entender melhor, eu consigo ir direto para a Chigpet, para vocês darem suporte já com esse atendimento? Sim, consegue entrar lá, né? Então, o que a gente consegue lá na empresa já oferecer, a gente oferece. Tem essa consulta? Tem esse direcionamento, né? Esse suporte técnico, né? Mas quando é uma coisa muito específica, aí realmente precisa estar marcando a consulta. Eu faço também esse atendimento, né? Entendi. De forma particular, para fazer a orientação, pra poder... né? Eu acho que assim, não é porque a gente está lá para vender que a gente vai vender qualquer coisa, né? Não funciona assim. Funciona assim. Então, é muita responsabilidade. Eu digo mais no sentido de, a gente tem um acolhimento aí. Sim, tem um profissional especialista que pode me atender. Aí é só buscar o caminho de como que vai funcionar isso. Perfeito. Mas tem suporte com vocês. Tem, com certeza. Então a gente direciona, né? Olha, melhor muito procurar um atendimento específico, e a gente dá todos os caminhos e depois volta pra gente estar preparando o alimento. É legal, né, Luciano? Porque às vezes a gente fica preso só na patologia, né? Tem doença, tem, né? Isso. Mas na verdade tem cães também que são atletas, né? Que conseguem participar, que saem correr com o tutor, que participa às vezes de prova de agility, de outros campeonatos mesmo. Então que também precisam de uma alimentação adequada, né? Não só a ração. Mesmo, vamos dizer assim, aquele que corre amadoramente, né? Que faz por deixa hobby, de fazer o seu exercício lá. Com certeza. E o pet, ele precisa também dessa alimentação, né? Eu queria trazer, Rodrigo, esse gancho que você comentou agora em relação, né, de algo mais específico. Quando a gente fala de ingredientes para uma dieta natural, o que a gente fala? De tipos específicos de carnes, vegetais, existe casos de suplementos. Como é que funciona, doutora? Tá, então os 3 principais componentes de uma alimentação é gordura, proteína e carboidrato. Tá? Então, dentro disso, a gente vai fazer as divisões, né? Então, tem o carboidrato, aí tem os legumes, que ele entram como fibras, mas o mais importante, por mais que seja uma alimentação natural, ela falta nutrientes, tá? Então, principalmente fonte de cálcio. E tem que ter um balanceamento também entre esses nutrientes, entre vitaminas, entre minerais. Então, o suplemento, ele é um componente que ele é essencial. Não existe alimentação natural sem suplementação. Tá? Então, isso é importante. E é um erro de muitos tutores que acabam fazendo em casa, que acabam não colocando o suplemento. E aí, isso futuramente vai dar problema.
É aí que traz, Aí na que verdade, traz. uma carência Exato. e pode gerar exatamente isso, alguma deficiência, né? Olha e, isso, e já traz, pensou? e traz algumas doenças, né? E aí começa aquela questão, às vezes vai no veterinário, fala que está comendo alimentação natural, e aí fala, olha, a alimentação natural é ruim. Não, é porque ela não foi feita de maneira adequada. Como que a gente pode evitar, né, deficiências nutricionais? Com uma dieta balanceada, seria? Exato. A função da alimentação natural, como da ração, a gente chama isso de um alimento completo e balanceado. Então, ele precisa ter todas as vitaminas, minerais, todos os nutrientes essenciais para a vida do pet. Então, não pode faltar nada. Então, a gente tem que garantir que aquele alimento tá completinha. Então, fazer em casa de cabeça, isso vai dar problema. Vai faltar nutrientes. É aquela coisa que a gente não tem a experiência, Exato. não conhece. Claro, Perfeito. sempre com a intenção de ajudar, mas infelizmente a falta de experiência. Por isso é importante o deixar nas mãos de um especialista que conhece e que vai atender a necessidade do seu petzinho aí com muito amor e carinho. Isso que é importante. Preciso ter cuidados quando a gente fala armazenamento. Como é que funciona? Tem alimentos que tem que ter um cuidado? Existe todo esse suporte por parte da Chique Pet, desses clientes que hoje já estão com vocês e sempre serem orientados? Sim. Na linha de petisco, a gente é mais fácil o armazenamento, porque não exige uma refrigeração, né? Apesar deles todos serem sem conservantes, sem aditivos químicos, também serem naturais, eles têm uma característica de desidratados, uma linha diferente que não precisa ter essa refrigeração. E aí na linha de refrigeração, os congelados, vou pedir para a Ana complementar aqui para mim, por favor. Então, o congelado, ele precisa estar armazenado em freezers, né? E A aí, vácuo? É feito ele a é feito a vácuo? vácuo. Ah, Ele é muito feito bom. a vácuo, mas ele vai congelado já para o cliente. Então ele vai pegando, muito simples, ele pega de um dia para o outro, coloca na geladeira. É um alimento fresco, gente. Então, assim, deixar lá no pote, deixar o dia inteiro, igual se faz muitas vezes com a ração, isso não pode. Não Tem pode. que para consumir ali na hora. na hora. Ó, essa Ali dica é na hora. super importante. Então, assim, tem que ver a rotina também do tutor. Se ele é uma pessoa que não tem essa disponibilidade, tem que se pensar. Muito bem. Mas não pode deixar ali à vontade, porque se o pet vai comer 4 horas da tarde e você colocou 6 horas da manhã, a comida tá estragada. Já não é mais aquela... Ainda tá friozinho, mas não imagina no calor? Fermenta, né? Fermenta, exatamente. Bom, uma outra questão que eu queria trazer também aqui é em relação às dietas. O que vocês consideram ainda hoje, nesse mundo, nesse mercado, como grandes desafios? Você fala de questão de ingredientes? Ingredientes e conscientização. Tá, eu acho que questão de alguns desafios que a gente tem algumas carnes exóticas que a gente, né, às vezes a gente não consegue encontrar ou tem um pouco de restrição, até questão de custo, são carnes bem caras, né, mas acho que um desafio importante é a conscientização das pessoas fazerem as coisas de maneiras corretas. Um dos nossos trabalhos de marketing é focar em conscientização mesmo, né? A gente trazer novidades. Convido o pessoal a entrar no nosso Instagram, conhecer a Shig, e eles vão ver com muitas dicas, muitas sugestões, muitas informações relacionadas a essa questão da nutrição mesmo. A gente busca trazer conteúdos relevantes mesmo para que as pessoas possam despertar curiosidade, conhecer, fazer um teste, sentir o produto, né? Porque é interessante, né? Oferecer para o pet, mesmo que seja um petisco, oferecer, ver a aceitação dele. Então é super bacana um dos trabalhos é fortalecer mesmo essa informação. Na verdade. Perfeito. Sabe que é um ponto importante também, né? Que é bem... A empresa, ela tem toda a questão de custo, né? Então, às vezes, as pessoas podem comparar custos. Isso aconteceu muito na pandemia também. As pessoas perderam, às vezes, o emprego e viram esse mercado pet, né? E as pessoas começaram a fazer muito em casa e vender. Então,
como uma fonte de renda. Exato. Entendi. E aí a questão de custo fica complicado. A gente tem uma estrutura, a gente tem profissionais, a gente tem nutricionista cuidando da nossa... E não é só isso, é regularizado, exatamente. porque se fala de Perfeito. alimentos, Sim, né? Então a gente tem, tem que ser tudo cadastrado no Ministério Seguindo da as Agricultura, normas. tudo certinho, questão de boas práticas, e aí compara-se com a pessoa que faz dentro de casa. Então isso é muito complicado. Tem que verificar, fiscalizar, se informar, Perfeito. quem compra, como a gente faz, né, com todas as empresas, antes de fechar alguma coisa, tem que consultar, ver direitinho para ver se não tem algum problema, para não entrar em furada. Só que aqui no caso... O barato que sai caro, né? Não é? Só que a gente não está falando de um produto no sentido que a gente vai usar. Perfeito. É algo que o seu pet, quem você muito ama, vai consumir. Exato. Então é muito mais sério, tem que ser muito minucioso esse cuidado, né? E essa verificação é importante, né, É muito doutora? É o que a importante senhora mesmo. trouxe como uma dica importante. Porque às vezes as pessoas pegam, a informação tá aí, a internet tá aí. Às vezes eles pegam uma receita na internet, aí a empresa copiam e começam Copia e a cola, comercializar. né? Eu já vi muitas empresas vendendo a comida sem suplemento. Então, você confia a saúde do seu pet para aquela empresa, acredita que você está comprando, tudo bem, tá bonitinho, né, tá fresco, tudo, mas assim, tá completa, tá com tudo que o seu pet precisa. Esse é um outro detalhe, né? Porque tem que, quando a gente fala de uma dieta balanceada, tem que ser balanceada. Exatamente. Não adianta suprir uma necessidade e acabar Exatamente. prejudicando outra, ou então não atender a outra necessidade. Exatamente. Por isso o exatamente. conhecimento, né, de quem conhece, do especialista que vai atender cada caso. Gente, é um profissional para atender exclusivamente o seu petzinho. Então, o seu petzinho vai ter um profissional só para ele, de uma certa forma. É assim, porque eu tenho um pet, levo para a doutora Ana é a profissional do meu pet. Pode ser de todos os outros, mas cada um vai falar, não, mas ela é a que cuida do meu pet. Acredito que a gente pode fazer uma comparação com a gente, né? Se a gente não quer emagrecer, por exemplo, você passar por uma nutricionista e ver toda a orientação, é difícil você conseguir fazer uma dieta em casa sem ter um acompanhamento profissional, né? Você pode até emagrecer, mas será que tá saudável, né? Com certeza. Essa é uma observação super importante também. Bom, trazendo uma outra questão, como é que vocês veem aí quando a gente fala de futuro, tendências, inovações sobre alimentação natural? Já teve aí uma ideia de novidade chegando aí, mas vocês acham que tende a crescer muito? Com certeza. Eu acredito que, como eu falei, não é uma coisa temporária, é uma coisa que veio para ficar, e a própria indústria, ela está buscando essa questão, esse apelo mais natural, porque a exigência mesmo dos tutores, dos pais de pets é isso, é querer essa questão natural mesmo. E agora a gente quer pegar aí esse nicho, né, de Brasil todo, com essa questão da alimentação úmida, que não precisa congelar. Então é um mercado que tá crescendo e vai crescer cada vez mais. Cada vez mais. É um mercado em grande expansão, com certeza ele vem crescendo com muita força. Lá fora, vocês observam que Sim. quando a gente fala de alimentação natural para pet, é forte. É forte. Além de ser forte, já tem alguma aceitação até melhor, né, do que no Brasil. Acredito que até um pouco cultural também, né? Mas a alimentação natural ela vem com muita força. A gente quer oferecer à família uma qualidade, sem dúvida, né? E por isso realmente é uma alimentação que ganha força a cada ano. Mas a alimentação natural ela veio de fora do Brasil para o Brasil, tá? Então, e em mercados americanos, por exemplo, você encontra alimentação natural no supermercado. Tá? Na Austrália mesmo, se encontra as comidas prontas lá. Então, assim, igual você encontra o saco de ração na gôndola, você natural. Você encontra a alimentação lá com carne de canguru, tudo. Uma amiga minha mora lá, ela falou pra mim, olha aqui, ó, já tem alimentação pronta pro pet natural. Então, aqui a gente ainda tá engatinhando nessa questão, mas estamos chegando lá. Alguns pet shops já oferecem, né, na gôndola, essa opção de compra. Mas em mercado a gente Mas em mercado ainda a gente não tem. Não tem, verdade. Então, aproveitando aqui a oportunidade, o que vocês poderiam trazer como dicas importantes aí para quem já quer começar a adotar a alimentação natural?
Bom, primeiro, né, ter certificado de que a saúde do seu pet, em primeiro lugar, se está tudo bem, se está tudo certinho, né? E já se conscientizar que a questão da mudança, né, da alimentação é importante, né? Então, já conhecer nossos produtos também, entrar em contato com a gente vai explicar tudo certinho, como fazer, a gente vai dar todo o suporte necessário. Rodrigo, o que você observa? Como dica para o pessoal que está acompanhando? Como dica, entra no nosso Instagram, acompanha a gente nas redes sociais, já vai ter muita novidade, você vai conseguir falar diretamente com a Ana, entrar em contato com os nossos canais aí de atendimento, e aí sim as profissionais vão poder direcionar, olha, a melhor alimentação, como fazer isso de forma... É isso que eu ia perguntar, tem esse suporte? Pessoal, todo perfeito. Mundo ali com experiência. Qualquer dificuldade, mesmo assim, comprou depois, realmente a gente cuida com muito carinho. Então, a gente sabe para quantos dias a pessoa está comprando a comida, a gente entra em contato, a comidinha do seu pet está acabando. Então, a gente cuida também da recompra, de avisar o tutor, sua comida está acabando. Aí eles falam, não, ainda tem bastante. Não, vai acabar dia tal. E a gente já programa a próxima entrega. E quando é prescrito, também tem um detalhe que é preparado exclusivamente atendendo essas necessidades de uma dieta balanceada, do que precisa ter não só de alimentação, mas dos suplementos, dos minerais, tudo isso que inclui, mas a quantidade também, né? Porque tem medidas específicas. Tem. Esse é um outro detalhe, por isso que não dá para você falar, não, eu faço sozinho, que... Não é assim, né? Não, é tudo pesado, né? Então lá, como a gente faz bastante, a gente produz bastante, então tudo é feito também separadamente. Então a gente cozinha primeiro a cenoura, depois a gente cozinha a vagem, cozinha a batata doce, tudo separado. Aí a gente vai pesar tudo certinho, né? Mexer, fazer a mistura e depois fazer a quantidade que o pet precisa naquele dia. É muito específico. Perfeito, quer dizer, esse é um outro ponto diferenciado que realmente faz uma grande diferença na saúde. Doutora, se a senhora pudesse deixar aqui uma mensagem, antes da mensagem, tem algum caso emocionante demais que vocês vivenciaram, que acompanham? Mais a senhora, porque o Rodrigo está mais do outro lado, sim, mas o que a senhora que marcou muito? Que te emocionou demais? Eu sei que tem muitos casos, né? Óbvio. Mas tem algo que fala, olha, esse aqui mexeu comigo. Deixa eu ver. Tem bastantes mesmo, mas eu acho que a questão dos pets idosos, sabe? Quando a gente percebe aquele tem uma assim, agora me vem na memória. Era um pet que já estava quase indo para a eutanásia, porque não estava mais comendo direito, porque estava insistindo na questão da comida industrializada, e veio para mim e falou assim, olha, você é a minha última esperança, né? E aí a gente foi voltando gradualmente, né? Mudando a alimentação, mas introduzindo, né, de maneira adequada, gradativamente, e hoje sim está super bem. Né? Tá aí, tá viva. E quase acontece uma exatamente, olha isso. Porque não estava mais não tinha se mais alimentando, né? Nem levantava mais. E aí com a questão, né, da mudança da alimentação de maneira adequada, também isso é muito do tutor, né? Cuidar, ter essa paciência e não desistir, não desistam dos seus pets, principalmente na questão na maioridade, né? Quando está idoso, não desistam deles. Cuide deles até o fim. Que legal, que bacana. Hoje o podcast executivo trouxe a ideia da pauta de suma importância, levando a informação, a prestação de serviço para vocês, falando de comida natural, pet, mais saudável, o que a gente busca para a gente poder oferecer também para os nossos petzinhos. E recebemos com total experiência do conhecimento na área, a doutora Ana Laura Daniotti, ela que é médica veterinária, mas também especialista em nutrologia animal, trazendo um trabalho que ela tem muito forte em parceria de poder ajudar em relação a Chigpet, né? Conhecendo de pertinho, levando todo esse conhecimento e a ajuda a tantos tutores para que os seus petzinhos vivam muito mais, mas de uma forma mais saudável. E o Rodrigo Scabia também com a gente aqui, trazendo um pouco aí de todo esse trâmite na parte de tecnologia, de divulgação, de levar até vocês para que vocês possam realmente conhecer de pertinho, ele que é diretor de marketing
o trabalho da Shig Pet e todos esses diferenciais em termos de alimentação. São muitas opções, na verdade, hoje, isso é legal também. Sim. E mais novidades chegando aí, né? Sim, a gente está sempre buscando, né, melhorar, entender o que o mercado tá precisando, né, e a gente... Isso é importante, está de olho, né? Sim, a gente vê algumas necessidades, né, então a gente quer dar realmente todo esse suporte aí para a pessoa, né, para os nossos clientes não terem que ficar se descabelando na hora de dar alimentação para o pet. Que legal. Rodrigo, sua mensagem, seu abraço, à vontade. Mandar um abraço para todo mundo que participou aqui com a gente, que assistiu ou que vai assistir, porque provavelmente fica gravado aí nas redes. Isso. Conheçam, né? Façam, dá um pulinho nas nossas redes sociais lá, conheçam um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigado, Luciano, pelo tempo aqui com a gente, pelo esse bate-papo. E a doutora Ana também, que agradeço todo esse conhecimento que é ofertado junto nas redes sociais também com o trabalho que a gente tem, Dicas da VET. Tá ok? Obrigado. Pra agregar, né? Doutora Ana, seu abraço, sua mensagem, essa é a oportunidade, aproveita esse momento, a senhora que vivencia isso, é experiente, formada, né, com várias especialidades aí, poder levar então a sua dica para todo mundo que está acompanhando a gente. Um abraço, né, para todo mundo, para nossa equipe Shig Pet, a gente fala que é a nossa família, né, que ficou lá e deve estar assistindo a gente também. Para o meu pai, que é meu incentivador aí, né, meu maior exemplo. E para vocês, né, pais, mães de pet, dê essa atenção à questão da alimentação. A gente tem muita opção agora, então é um pilar muito importante a questão da nutrição. A gente e eles são o que comem, então dessa importância, cuidem mais, e eu tenho certeza que vocês vão acabar até economizando com um veterinário, né? Então é muito importante a questão da alimentação mesmo. Bacana. Em nome do canal Podcast Executivo, levo um abraço muito carinhoso, parabenizando toda a família Shig Pet, seus fundadores, seus diretores, que tiveram através de uma vivência real com o Shig, que era um Golden para quem chegou aí depois, o nosso podcast. Sim. Toda a história da Shig Pet nasceu através da história de um pet real, que foi o Golden, né? Que se chamava Shig. Exatamente. E que também passou por dificuldades na parte de saúde, mas teve um prolongamento, né? Uma sobrevida, assim, de qualidade. Que legal. E devido à alimentação natural, exatamente, que ajudou demais, né? Quer dizer, um outro caso, mas que inspirou seus fundadores aí. Belíssimo trabalho, bacana. O Podcast Executivo parabeniza a todos vocês. Gente, muito bom. Obrigado pela experiência e compartilhar um pouquinho aí de todo esse conhecimento com os nossos internautas. Parabéns, obrigado, um abraço. Nós que agradecemos, muito obrigada. A gente que agradece. E a gente agradece sempre o carinho de vocês aí do outro lado da tela, acompanhando de pertinho as nossas edições. A informação sempre em primeiro lugar. Obrigado pelo carinho para todos vocês. Um ótimo dia, uma ótima manhã. Tchau, tchau.